Boa noite, meu povo. Tô esperando aí as pessoas irem entrando, tá? Pra gente começar, tá bom? Saudade de vocês, viu, meninas? E vamos começar, né? Já tem 9, 10 pessoas aqui aparece para mim já nesta live, 11 na verdade, e nós vamos começar esta noite. Então, que o Mestre Jesus nos auxilie, nos inspire na palavra amiga, na palavra que nos auxilia a caminhar melhor, tá? Eu gostaria de iniciar já essa live fazendo uma perguntinha muito simples para vocês. Com certeza você já deve ter ouvido essa pergunta hoje, mas eu vou fazer novamente. Como é que está você hoje? Como é que está esse coraçãozinho aí hoje? Tá em paz? Tá tranquilo? Tá sereno? Ou esse coraçãozinho aí hoje está preocupado, angustiado, tristinho, deprimido, decepcionado? Como é que está esse coraçãozinho e aí hoje? Porque a vida é assim, meus irmãos. A vida é tão transitória, não é? Às vezes a gente está tão bem e de repente o cenário muda. Às vezes a gente acorda tão bem e de repente acontece algo que nos deixa tristinho. Ou às vezes acordamos tão tristinho, mas acontece algo que nos deixa bem. E a gente precisa buscar um equilíbrio nesses sentimentos, nessas emoções que a gente experimenta todos os dias da nossa vida. E essa live hoje ela vai tratar exatamente da dimensão espiritual da vida humana. Porque nós somos seres espirituais, nós somos seres materiais e seres espirituais. E eu posso dizer que nós somos seres mais espirituais do que seres materiais. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, uma experiência humana. E a gente vive várias experiências. E trazendo essa dimensão espiritual, esse desafio de viver, que viver é um desafio, eu trago esse cenário da pandemia para a gente refletir. Esse cenário da pandemia chegou e trouxe para a gente uma mudança muito brusca na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E eu digo que esse cenário de pandemia nos fez perder liberdade. Nós perdemos liberdade. A gente não tem mais aquela liberdade de ir e vir nos locais, de ir na casa dos amigos, dos nossos familiares, de visitar os lugares que nós gostávamos, né? Então nós perdemos liberdade. E quando a gente perde liberdade, nós temos um sentimento que é muito natural e peculiar do ser humano. É o sentimento de inadaptação, de inconformação. Na verdade, a gente fica inconformado com a situação que está acontecendo. E esse sentimento de inadaptação gera muitas coisas em nós, né? Gera principalmente energias. E essas energias, muitas vezes, são energias destrutivas que abalam todo o nosso corpo. Essas energias, elas se configuram como forças poderosas que nos desequilibram. Porque esse sentimento que nos colocam em desarmonia com o ambiente nos provoca o desequilíbrio. E aí, quando gera, né, esse desequilíbrio na gente, a gente vai perdendo a fé. A gente passa a não ter mais fé, não acreditar no futuro, em acreditar em dias melhores. A gente, nessa situação de perder o controle da situação, das coisas, a gente perde o nosso equilíbrio. E eu encontrei um livro, que é um livro, por sinal, eu tenho 12 anos que eu sou espírita e eu não conheci esse livro. O nome do livro é Calma. Vocês conhecem esse livro? Calma, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É um livro que eu tomei para fazer essa discussão da noite. É um livro que ele nos provoca uma profunda reflexão. Ele foi escrito em 1978, mas já no livro, Emmanuel já traz assim, uma situação que o nosso planeta passaria, né? O que o nosso planeta está passando, que é um processo
de regeneração. E a gente percebe muito isso claramente nesse cenário de pandemia, nas mortes coletivas, né? A forma como a natureza também tem reagido aos impactos ambientais. Então, nosso planeta está passando por um processo de regeneração. E esse processo de regeneração, nós estamos vivenciando ele agora, nesse exato momento, nós estamos vivenciando. Isso provoca em nós muitos sentimentos, na verdade. E esse livro, ele nos diz o seguinte, que a base, na verdade, do nosso equilíbrio é a disciplina. Esse livro ele traz várias mensagens, dentre essas mensagens a gente vai lendo e a gente vai percebendo que tudo na vida, na verdade, precisa de disciplina, não é verdade? Tudo, exatamente tudo, necessita de disciplina. Nada em excesso. Tudo em excesso nos faz mal. Então a gente precisa disciplinar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles precisam ser disciplinados. Porque a gente vai criando padrão na vida e esses padrões, até de sentimentos, né, de comportamentos, de emoções, esses padrões, muitas vezes são padrões muito nocivos e que provocam em nós um desequilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter aí, que eu disse, foi disciplina. Eu sou professora, então a gente vai passar a lição, a aula toda, tá? Outro ponto, né, que vocês podem estar se perguntando, por que cada pessoa vive essa experiência diferente uma da outra? Por que tem pessoas que desequilibram tão facilmente? Não é verdade? Tem gente que tem um conhecimento tão vasto no campo da ciência, da tecnologia, mas quando se chega no campo do equilíbrio, ele facilmente ele é desequilibrado. Ele não tem a tal chamada inteligência emocional. Sobre qualquer pressão, ele explode facilmente. Então, nós somos seres muito diferentes um do outro. Alguns de nós, espiritualmente falando, ainda são crianças. Outros são adolescentes. Outros já são idosos, são pessoas mais maduras. Então, a gente precisa compreender que o processo do equilíbrio em nossas vidas vai perpassar como eu poderia dizer, a forma como nós somos hoje, né? O nosso estágio, a palavra é essa. O nosso estágio de evolução, então, vai estar perpassando o nosso estágio de evolução. Então, a partir do nosso estágio de evolução, nós vamos lidando com essas situações adversas. E aí o livro nos instiga em algumas questões que eu pergunto para você. Você quer uma vida equilibrada? Você tem uma vida equilibrada? E se você não tem, você gostaria de ter uma vida equilibrada? Uma vida espiritual equilibrada? Equilibra todo o resto de sua vida. A física, a emocional, né? Porque às vezes, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes nós temos o desejo de ter uma vida equilibrada, mas só fica no campo do desejo. Muitas vezes a gente não tem a vontade, porque quando a gente tem a vontade, a gente é movido a transformações, a nos olhar, né, e buscar transformações. Então a gente tem que tirar colocar no campo da vontade esse movimento mesmo de querer ter uma vida espiritual equilibrada. E como qualquer coisa na nossa vida, para a gente ter um equilíbrio, a gente precisa fazer renúncias. Quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, você precisa renunciar, não é? Renunciar a alimentos tóxicos. Você não pode comer de tudo, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Assim também é no equilíbrio espiritual. A gente precisa nos educar. Educar os nossos pensamentos. Sempre substituir o pensamento ruim por um pensamento bom. E é um exercício diário. Todos os dias. Como você está fazendo uma dieta e quer manter um corpo físico, né, saudável, você precisa fazer renúncias, você precisa se equilibrar, fazer uma atividade física. Uma vida espiritual também é assim. Então requer de nós uma prece. A gente precisa fazer prece. Não levantar, não dormir sem orar. A gente precisa orar. Ouvir músicas edificantes. Assistir um filme edificante. A gente precisa assistir palestras, né? A gente precisa buscar situações que nos coloquem em rota de harmonia conosco mesmo.
E é um exercício constante. E o equilíbrio vai exigir de nós, requer de nós isso, esse exercício constante. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele nos apontou caminhos para ter uma vida equilibrada. Porque não existe, na verdade, gente, uma receita para uma vida equilibrada. Eu poderia passar aqui para vocês a receita da minha vida, mas ela funciona para mim, ela pode não funcionar para você. Porque às vezes a gente assiste um filme, é impactado com aquele filme, o outro assiste o mesmo filme e não é. Uns assistem, lê um livro e é impactado, né? Provoca reflexões profundas, e outros nem se abalam. Então isso depende muito de cada sujeito. É por isso que cada um de nós precisamos buscar esse equilíbrio. A gente tem que descobrir o que funciona pra gente. Por exemplo, eu sei o que me tira o sono. Eu sei o que provoca insônia em mim. Eu sei que se eu dormir depois de 11 horas eu vou ter insônia. E eu sou aquela mulher boa de cama, eu deito, durmo rapidinho. Mas eu sei que se eu ficar até mais de 11 horas, mexendo no celular, mexendo em televisão, tendo muitos estímulos, eu sei que depois de 11 horas, se eu fizer isso, eu vou ter insônia. Eu vou demorar de dormir, vou dormir lá para 1 hora, 12h30 e eu vou ficando desesperada. Então, eu sabendo disso, eu já me conheço, 11 horas eu desconecto de tudo, eu me desligo de tudo, né? Então, o segredo é esse, a gente se conhecer. Tem uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 9, no item 8, que vai falar de obediência e resignação, que são duas virtudes necessárias nesse momento de pandemia. Lá diz, né, que algumas pessoas erroneamente se confundem essas duas virtudes, obediência e resignação, com negação do sentimento da vontade. E não é bem assim. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. A gente não tem como mudar. Tem coisas na vida da gente que a gente não tem como mudar. Não é da vontade de Deus, por exemplo. Quando a gente vai em uma praia e a gente quer tomar um banho na praia, a gente chega lá todo feliz para tomar um banho e aí se depara com aquela placa vermelha enorme dizendo que não pode tomar banho naquele momento, porque o mar está bem tempestivo, né? Está muito agitado e a gente não pode entrar na água. A gente precisa ter paciência, sentar na areia, ficar ali esperando o mar se acalmar. Porque não depende da sua vontade. Então, irritar não vai ficar... Gleidson falou que a imagem está paralisada, gente. Tá, para todo mundo tá assim? Ah, certo, Lívia. Obrigada. Então, assim, a gente pode ficar aí paralisado, reclamando, e não depende da gente. O mar está daquele jeito e a gente precisa ter paciência para esperar, ter resignação. Quando eu quero ver lua cheia, eu preciso esperar a lua ficar cheia, para eu poder ver lua cheia. E vai ter um momento que ela vai ficar cheia. Tem momento que ela vai estar minguante. E eu preciso saber esperar o momento para eu poder satisfazer a minha vontade, que é ver a lua cheia. Então, tudo nessa vida tem um propósito e tem um tempo. E a gente aceitar o tempo das coisas é um ponto muito forte para o nosso equilíbrio. Então, nesse mesmo capítulo, lá diz o seguinte, que cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou de perder. A virtude dessa geração, da nossa geração, diz que é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu fiquei chocada com isso, mas não surpresa, na verdade. A gente observa nesse cenário de pandemia que ela veio desvelar, na verdade, a real situação das pessoas, dos brasileiros. Nós temos famílias inteiras vivendo em absoluta pobreza, miséria. E a gente precisa se sentir incomodado com isso. Então essa pandemia, ela nos possibilitou ver as coisas como elas são de fato, como as pessoas estão nesse momento. E aí a gente pode ver esse momento de pandemia como duas oportunidades. Ou você pode ver como duas situações, na verdade, como prisão ou como recolhimento. Para você, a pandemia é o quê? É prisão ou é recolhimento? Porque quando é prisão e a gente está preso, a gente fica insatisfeito, a gente briga, a gente chora, a gente bate o pé no chão, a gente fica igual criança quando quer sair de casa.
Mas quando a gente vê esse momento como um recolhimento, a gente aceita a situação e busca ali, nessa situação, as oportunidades que a vida está nos dando de ser pessoas melhores. Eu digo que essa pandemia nos convida a ser mais humanos, olhar mais para o outro, valorizar a vida, gente. É inadmissível a gente estar num cenário que mais de 1.000 pessoas estão morrendo por dia e a gente simplesmente não fazer a nossa parte na contenção desse vírus. A gente precisa cuidar mais um do outro, ter respeito pela vida do outro, pela saúde do outro. E esse momento faz isso com a gente, não é? Nos coloca recolhidos num canto para pensar melhor a nossa vida. E aí a gente percebe o seguinte: quem está só nesse momento de pandemia quer alguém. E quem tem uma família grande, com muitas crianças correndo dentro de casa, fazendo barulho, gostaria de ficar sozinho. Porque nós somos assim, a gente é muito insatisfeito com o que a gente tem. Se a gente está sozinho, que a solidão, na verdade, é uma prova. É uma prova e não é uma prova fácil. É uma prova muito difícil. A solidão, neste momento, muitos de nós pessoas estão experimentando da solidão e que pode fazer desse momento uma solitude. Aprender a ficar só consigo mesmo. Aprender a apreciar a própria companhia, né? E quem tem família, aprender a valorizar a família, gente. Porque já pensou, se tudo que a gente reclamasse, nós perdêssemos, como seria se perdêssemos a nossa família? Então não vamos reclamar, como Lívia disse, e ser grato pela condição que tem, pela família que você recebeu, tá bom? Então, vamos avançando aqui. Quando a gente começa a vibrar na gratidão, o que acontece? Tudo dá certo mais em nossa vida. Quando a gente começa a vibrar na negatividade, na raiva, provoca uma desestrutura no nosso equilíbrio e roubamos a nossa paz interior. Olha que perverso. A gente faz isso. A gente faz isso conosco mesmo. Roubamos a nossa própria paz. Ficamos vulneráveis a doenças. Ficamos vulneráveis nos conflitos familiares. E, pasmem, ficamos vulneráveis aos espíritos. Espíritos ainda que eu digo que são primitivos, levianos, que estão aí na Terra, né, esperando uma oportunidade para ficar aí numa casa. Eu digo nas minhas palestras que obsessor, ele não é invasor. Obsessor, ele é hóspede. E se ele chegar em sua casa e achar lá um lugar confortável, que vibra na mesma sintonia que ele vai embora? Não vai. Porque quando a gente chega na casa de um amigo e que nos oferece uma cama quentinha, até um ar-condicionado, comida, a gente vai ficando e a gente fica lá por muito tempo até acabar o conforto, não é? Então, os espíritos também assim na nossa vida, eles só vão ficar até o momento que a gente der sintonia, a gente tiver sintonia com eles. Chico diz o seguinte, que a nossa mente é como uma antena, ela capta o que estamos sintonizados, o bem e o mal. Depende de nós mudar a frequência se sentimos que estamos atraindo coisas ruins. E a pergunta é, você está atraindo o que para a sua vida? Como é que ela está hoje? Como é que está o equilíbrio da sua vida? O que você tem atraído? Quais companhias você tem atraído para perto de você? Porque tudo que nós estamos, gente, vivenciando hoje é a colheita. Eu sinto muito em dizer para vocês, mas é a nossa colheita. E o que nós queremos colher lá no futuro, a gente precisa começar a plantar hoje, tá? Então, esse desequilíbrio espiritual, ele gera, né, uma série de problemas. Porque quando você tem um equilíbrio espiritual, sua vida em si ela é equilibrada, sua saúde, né? O desequilíbrio espiritual gera doença, gera insônia, gera pensamentos suicidas, gera pensamentos de brigas. As pessoas querem viver o tempo todo em conflitos. Tem pessoas dentro de casa que vivem o tempo inteiro procurando um motivo para reclamar, para brigar com as pessoas que estão dentro de casa. E mesmo quando está sozinho, às vezes fica brigando com outras pessoas que estão fora do seu âmbito, né? Porque a mente fica ali,
só trabalhando, fazendo barulho. Uma alma tranquila, gente, o corpo fica em paz. Uma mente aflita, o corpo adoece. Mente barulhenta. Mente barulhenta gera insônia, gera confusão, gera mal-estar, gera comportamentos ruins, né? Então a gente tem que começar a cuidar dessas coisas. Aceitar as coisas que eu não posso mudar para não perder a energia. Porque a gente perde energia. Quando a gente briga, a gente não perde energia? Perde. Quando a gente se sente, né, tem esse sentimento de inadaptação, a gente também perde energia. A gente não pode ficar perdendo energia lutando por coisas que a gente não tem controle. Então também a gente precisa, gente, de autoconhecimento. Poucos de nós, na verdade, se dedicam a essa tarefa do autoconhecimento. Às vezes a gente lê tanto sobre outras coisas, sobre outros autores, sobre muitos assuntos, mas a gente esquece de olhar para nós, prestar atenção em nós, prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Porque quando você começa a se conhecer, quando vem um sentimento, você fala, esse sentimento não é meu. Esse pensamento não é meu. E aí você começa a ter o controle da situação, o autoconhecimento. E a gente precisa desenvolver o hábito mesmo de se observar cotidianamente. Observar o que acontece no nosso interior. Já parou para pensar? O que acontece no seu interior no dia que você fica tristinho? Por que você fica tristinho ou tristinha? Né? E quando a gente faz esse movimento, a gente precisa estabelecer algumas metas. Primeiro, eu posso resolver essa situação? Eu preciso de ajuda? Gente, pedir ajuda é necessário. Não é um sinal de fraqueza, mas é sinal de sabedoria. Se eu não posso lidar com os meus sentimentos, com o meu momento de desequilíbrio sozinho, eu preciso pedir ajuda. Peça ajuda. Ligue para as pessoas, peça ajuda de um profissional se você puder. Se você não puder, peça ajuda de um amigo. Mas ligue, converse, fale sobre você, fale sobre o que você está sentindo. Isso é tão importante, gente. Isso é um sinal de fortaleza. Ligue também para as pessoas quando você estiver alegre e diga por que você está alegre, por que você está feliz. Jorilda diz aí, né? Uma mente boa e calma contamina os outros com muita luz. Com certeza, isso é a mais pura verdade, né? É preciso ser tolerante com você, ser paciente com você, com os erros que você cometeu lá atrás. E a gente começar quebrando padrões. Por exemplo, se você sabe que ouvindo determinadas músicas vai te lembrar do passado e vai lhe fazer sofrer, para que ouvir essas músicas? Me diz. Se vai lhe trazer sofrimento. Se ouvir determinadas músicas vai te estimular a fumar, a beber, e não é isso que você quer, para que ouvir? Então a gente precisa começar eliminando aquelas coisas que não servem mais, que não agrega mais em nossa vida, situações que não vai somar mais. Ter equilíbrio espiritual é ter vida saudável, é ter hábitos saudáveis, tá? E no livro Fonte de Luz, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, vai dizer o seguinte: a criatura que se conhece consegue significado êxito no empreendimento da evolução. Preserva a paciência antes aos desafios que surgem no cotidiano e confia no futuro que pretende conquistar, passo a passo, desde o agora. E aí, muito profundo isso, né? Eu digo uma coisa para vocês. No momento que vier, qualquer sinal de desequilíbrio, pare, silencie, faça uma prece, ore com um profundo sentimento, converse com Deus. Não permita que a tristeza venha, que a mágoa venha, que o rancor venha, que essas situações venham te desequilibrar. Recolha o silêncio da prece. Nunca estamos sozinhos, somos auxiliados o tempo todo, a gente só precisa permitir que o auxílio vai chegar, tá? E no livro Calma, eu fui tirando o livro Calma, psicografado por Chico Xavier, né? É o livro de Emmanuel, como eu citei anteriormente. Eu fui tirando uns trechinhos dos livros
que eu achei extremamente pertinente para a gente refletir. E logo no início, nas primeiras páginas, lá tem dizendo: não digas que a Terra é um mundo exclusivo de provações. Gente, ninguém, absolutamente ninguém veio para aqui só sofrer, só espiar, só passar por prova. A gente precisa aceitar que a gente também veio para ser feliz. A gente precisa ver a vida como uma dádiva, como um presente, mas não como um castigo. E quando você passa a ver a vida como uma dádiva, você vai se equilibrando. Outro ponto diz lá, né? Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Não dá para viver sozinho. Não faça isso com você. Não crie uma ilha deserta e fique lá isolado sozinho, porque ninguém é feliz sozinho. A gente precisa das pessoas. E muitas vezes, quando a gente tem esse exercício de fazer uma ilha, de ficar sozinho, isolado em algum espaço, o que a gente faz quando as pessoas vão nadar? Porque às vezes as pessoas precisam nadar para chegar lá até você. Muitas vezes, essas pessoas elas afogam, né? Com tanta tristeza, com tantas palavras ruins, tantas palavras tristes. Então a gente precisa não fazer da nossa vida uma ilha, abrir as portas mesmo assim do nosso coração e deixar as pessoas entrar, cear conosco. Porque esse é o nosso propósito, é vir para aqui e viver coletivamente. A gente não veio para viver sozinhos, tá? Então esse é o convite, né, pra gente, que nós precisamos um do outro. Então vamos assumir isso. Outro trecho diz o seguinte: os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós mesmos e não dos outros. E aqui o livro, né, Emmanuel, nos convida a assumir responsabilidade. É um ponto importante do nosso equilíbrio espiritual, assumir responsabilidade pelo que nós somos, pelo que nós queremos, o que nós fazemos, ser pessoas verdadeiras, assumir que os problemas que temos são nossos, nós adquirimos eles e nós temos que fazer de tudo para eliminá-los sem culpar ninguém. A gente pode solicitar ajuda, mas a gente não pode culpar as pessoas pelos infortúnios que muitas vezes nós criamos. Vamos ter cuidado com isso, tá? Isso é um exercício, na verdade, assumir responsabilidade. Vai falar uma mentira? Diga a verdade. Uma pessoa que vive uma vida de mentira, ela perde o equilíbrio, porque ninguém consegue montar um personagem e viver equilibrado. Então é preciso assumir responsabilidade. Outro detalhe diz o seguinte lá no livro: quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Caridade. Nesse momento da pandemia, só não faz caridade, na verdade, quem não quer. Porque a gente pode fazer a caridade moral, a gente pode fazer a caridade material também. Quantas pessoas nos pedem ajuda? Quando alguém bater à tua porta, não negue. Não negue o socorro. Auxilie. Se mesmo assim alguém não bater em tua porta, mas se teus olhos te colocarem em posição de ver situações alheias que precisa de você, não negue, não finja que você não viu. Faça a sua parte. Nada é por acaso, gente. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e ajudar as pessoas. Quando a gente faz esse exercício da caridade, que a gente ajuda as pessoas, a gente tem equilíbrio espiritual. Outra parte que diz lá suporta as faltas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeição. Você é perfeito? Porque eu não sou. Eu luto para ser todos os dias um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Mas perfeita e perfeitos não somos. Então não dá para cobrar a perfeição do outro se nem nós mesmos somos capazes de ter, né? Se nós não somos capazes de ser perfeitos, porque como o Chico falou aí, sejamos verdadeiramente humanos, nós somos humanos e ser humano é isso, é não ser perfeito. Ter equilíbrio espiritual, gente, não é ser uma pessoa perfeita, mas é saber gerenciar os conflitos, é saber na hora que o momento
parte ali para uma dificuldade, você ter equilíbrio para poder resolver a situação. E é isso, né, o cerne da nossa discussão. Outro ponto que tem lá dizendo no livro: levanta os caídos e amparam os que tropeçam. Quando alguém cair, errar com a gente, vamos ter caridade, né? Vamos ter indulgência, vamos ter perdoar. Perdoar é terapêutico, perdoar nos equilibra. Quando a gente não perdoa, a gente fica desequilibrado. Observe quando alguém nos faz algo que a gente não perdoa, a gente fica tão angustiado à noite que a gente nem consegue dormir, porque a gente fica ressentido. A gente fica sentindo várias vezes a mesma emoção. Então, perdoar é um ponto também importante do equilíbrio espiritual. E é um exercício, né, que a gente precisa fazer. E aí outra parte diz lá: ai, gente, Jeane está aí. Boa noite, Lília. Gratidão por palavras de amor. Sua linda. Obrigada, Jeane. Lá no livro diz: conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Olha aí o convite que Emmanuel nos faz. Tenha fé. A gente precisa ter fé, principalmente nesse cenário que estamos vivendo. Vamos ter fé. Outro ponto: não te detenhas no passado, embora o passado deve ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Não dá para viver do passado, gente. Viver do passado também nos desequilibra. Se erramos lá atrás, era o que a gente sabia fazer, poxa. Hoje a gente não faz mais. Se perdoe. Perdoe as pessoas. Não fica preso em sentimentos, em situações, em objetos, em coisas que estão lá atrás. Siga em frente. A vida é uma dádiva muito linda. E essa quarentena pede de nós viver cada dia. A gente não pode viver pensando no passado e nem sofrendo nas expectativas de coisas que a gente não sabe ainda do futuro. A gente não pode viver ansioso pelo que há no futuro. A gente precisa viver o agora. Cada dia já basta o seu mal, como diz a palavra. Então viva aquele momento e passou. Esquece o passado. Se perdoe. Perdoe os outros também, tá bom? É um exercício. Faça aí. Esforça-te. Outro ponto. Fantástico esse, principalmente quem está vivendo nesse tempo de pandemia com famílias numerosas. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Se alguém te dirige a palavra com tom muito alto, faz-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Discussão sem proveito é desperdício de força. Se te sentes à beira da irritação, estás doente. E o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Esse convite aí que Emmanuel nos faz é para ter paciência, autocontrole. A gente precisa ter controle, não é? Ninguém tem que ouvir as nossas intemperanças. Ninguém tem que lidar com os nossos momentos tempestivos. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Porque muitas vezes a gente acaba oferecendo para o outro o pior que há em nós. E a gente tem que oferecer o melhor que há em nós. Todos nós, gente, não tem esse, qualquer pessoa, todas as pessoas, dentro de cada pessoa tem coisas poderosas, coisas maravilhosas, coisas boas, e a gente precisa apresentar esse lado nosso bom para as pessoas. Porque lá diz, né, a palavra diz, quando a gente está na beira da irritação, nós estamos doentes. Você viver o tempo todo mal-humorado, isso não é saudável. Isso é um quadro patológico. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda. E a ajuda de um profissional. Para a gente se cuidar, se amar, se respeitar. Porque é isso que a gente precisa fazer conosco. Nos amar, nos respeitar mais. Outro ponto que eu acho importante dessa discussão, que para mim é o cerne de nosso equilíbrio espiritual, está lá no Evangelho, capítulo 17 e o 23, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre o homem de bem. O homem e a mulher de bem. Esse homem e essa mulher de bem é uma pessoa equilibrada. Por quê? Lá a palavra diz que é uma pessoa que ela cumpre a lei de justiça. Ela cumpre a lei de amor e de caridade. Ela se preocupa com o próximo. Ela cuida do próximo. Ela não faz o mal e, pelo contrário, ela faz todo o bem possível. Ela tem fé em Deus, tem fé na vida, tem fé no futuro.
ela não murmura, ela não alimenta o ódio, ela não alimenta o rancor, nem desejo de vingança, ela respeita o direito do outro. Não se obtém o equilíbrio espiritual sem esforço. A gente precisa se esforçar mais para ser mais humanos, mais tolerantes, né? Mais pacientes, indulgentes. A gente precisa se esforçar mais para ter disciplina, para ser obediente, ser resignado, se esforçar mais para ser homem de bem, mulher de bem. Concordam comigo que a gente precisa se esforçar mais? Eu acho, né? E lembrando que o equilíbrio, o equilíbrio espiritual não é algo que está fora de nós. É algo que está dentro de nós. E é por isso que é necessário esse movimento interior, para buscar dentro de nós essa harmonização. E aí na palavra lá, para finalizar a minha fala da noite, né? No livro Calma de Emmanuel, tem uma passagem que diz o seguinte: sofrendo ou aprendendo, criando ou recriando, melhorando ou renovando, errando ou reajustando, toda criatura prosseguirá sempre em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina. De qualquer modo, porém, e seja qual for o ponto do universo em que se lhe ergue a moradia, o espírito necessita de paz em si mesmo, a fim de construir o seu próprio caminho para os outros caminhos de evolução. E eu, finalizando a noite, eu quero fazer um convite para vocês. Vamos ser como o girassol. Como é que o girassol faz? O girassol, ele fica de costas para a escuridão e de frente para a luz. Então eu convido vocês a ficar de frente para a luz, a se observar mais, a querer ser luz no mundo, tá bom? E esse é um exercício para você em casa. Ore mais, ouça músicas que edificam, que lhe traz fortes emoções, sensações gostosas de sentir, que você fique emocionado, vibrando gratidão. Assista um livro, ou assista um filme, leia um livro, assista uma palestra, reúna a sua família, façam coisas que potencializem em você o seu lado luz. Muita paz, muita luz para vocês, que Jesus nos abençoe nesse equilíbrio que a gente precisa cotidianamente nas tomadas de decisões que a vida nos traz. Se porventura em sua vida chegar algum problema, recolha no silêncio da prece. Ore, espere com paciência que Jesus, ele vai ouvir o que deseja o teu coração. Muita paz, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que o Mestre Jesus abençoe vocês. Beijos.